E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje, como eu havia antecipado no vídeo passado, eu vou falar sobre um aspecto um pouco diferente da natação e que era muito desconhecido para mim. Talvez algum de vocês conheçam, mas para mim ele era bem desconhecido. Não era completamente, eu já tinha ouvido alguma coisa aqui ali, mas muito pouquinha coisa, que é o da natação equipada. Nadar com equipamentos. O nome em inglês é fin swimming. Acontece que a tradução literal de fin swimming é natação com nadadeiras. E isso é uma injustiça, porque os nadadores, em muitas dessas provas, não nadam só com nadadeiras. Eles usam muito aquele snorkel central que os nadadores da natação tradicional usam para treinamento, aquele snorkel que coloca na testa e tal, aquele snorkel assim. E em alguns casos usam uma máscara, que é uma espécie de uma máscarazinha pequenininha própria para isso, não é óculos de natação. Alguns usam óculos de natação, mas usam uma máscara, e alguns usam, vocês vão ver depois, um pequeno torpedo de ar comprimido que eles levam na mão para fazer competições subaquáticas até. Existem competições que eles nem respiram pelo snorkel, eles respiram de um pequeno torpedinho que eles levam nas mãos. Vocês vão ver depois, eu vou deixar linkado aqui sempre alguns vídeos, e é importante que vocês assistam esses vídeos para vocês irem se familiarizando. Mas é a chamada natação equipada. É muito legal, é muito legal. É uma irmã, eu não diria irmã, é uma prima da natação tradicional, porque utiliza as mesmas piscinas, comandos de saída são muito semelhantes, a distância das provas, 50, 100, 200, 400 metros, tem provas em piscina, tem provas em águas abertas, quer dizer, mantém muitas semelhanças. Só que ela vem de um ramo completamente diferente, não tem nada a ver com a FINA, nada a ver com a FINA. Federação Internacional de Natação Amadora, a FINA, ela comanda 4 modalidades só, que é a natação, o polo aquático, o nado sincronizado e os saltos ornamentais. Esses 4 esportes, essas 4 modalidades esportivas. E a natação equipada, apesar de manter semelhanças muito grandes, vocês vão ver a hora que vocês abrirem o vídeo, parece uma competição de natação, aí você vai prestar atenção, os caras estão com todo um equipamento para fazer a prova. Parece que é coisa da FINA, mas não é não. É uma outra associação, chamada CMAS, Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas. Essa confederação ela foi criada há muito tempo, em 1959, o ano que eu nasci, 1959, em Mônaco. Tanto é que a língua dela, a língua oficial dela ainda é o francês. E é interessante porque essa CMAS ela tem um viés científico, porque ela começou numa época em que o mergulho estava se desenvolvendo muito. Para vocês terem uma ideia, o primeiro presidente da CMAS foi o Jacques Cousteau, aquele famoso explorador subaquático, e que tem o seu nome vinculado inclusive ao desenvolvimento de equipamentos. As primeiras válvulas que iam em cima daqueles cilindros de ar comprimido que os mergulhadores usam, as primeiras válvulas mais elaboradas, a patente é do Cousteau. Não sei se vocês sabiam disso. Porque antes os nadadores tinham uns cilindros assim muito rudimentares e eles engoliam muito ar, havia muito problema de aerofagia, os mergulhadores. E o Jacques Cousteau, ele é o primeiro, né? É o primeiro presidente dessa associação. Então veja que essa associação ela nasceu numa época em que a natação subaquática estava se desenvolvendo nos seus equipamentos que eram muito rudimentares, máscaras, nadadeiras muito simples, muito duras ainda, feitas em material muito pouco tecnológico ainda. Estamos falando do final da década de 50, começo da década de 60, né? Mas essa confederação já surgiu desde aí. E aí, à medida que ela foi se desenvolvendo, ela foi crescendo. Hoje essa confederação, para vocês terem uma ideia, ela tem 3 comitês. Ela tem um comitê técnico, um comitê científico e um comitê esportivo. E cada um desses comitês tem como se fossem subcomitês, que são chamadas de comissões. E tem a comissão esportiva, né, da CMAS,
que orienta, que comanda esse esporte da natação equipada, né? Esse fin swimming, que eu estou chamando aqui de natação equipada. Não é só nadadeira, então eu acho que uma tradução mais precisa não seria natação com nadadeira, seria natação equipada, com outros equipamentos. Gente, é muito legal, é muito legal. No final, aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar uma lição de casa, uma atividade de casa para vocês. Eu vou deixar 4 vídeos linkados aqui, eu quero que vocês assistam. Primeiro, para vocês se familiarizarem com a coisa, terem uma ideia como é que a coisa funciona. E depois, porque nos próximos vídeos eu vou falar de cada categoria, de cada categoria de provas que tem esse esporte da natação equipada. O esporte tem várias provas e essas provas são divididas em categoria. Então tem provas que são feitas, o nadador usa 2 nadadeiras simples, faz batimento alternado. Tem umas provas em que o nadador usa uma nadadeira só, grande, colocando os 2 pés. Tem provas de superfície, onde o nadador usa aquele snorkel. Tem provas em que o nadador não respira pelo snorkel, ele leva ou um pequeno torpedo de ar comprimido, ou ele nada em apneia. Tem natação de velocidade em apneia. É muito legal, é muito interessante, é um esporte tremendamente plástico, assim. Assistam esses 4 vídeos aqui para a gente depois poder comentar a respeito disso, né? E ó, o comitê esportivo dessa CMAS, uma coisa muito interessante. Deixa eu pôr meu óculos aqui. Ele não comanda só a natação. Tem outros esportes subaquáticos. Ele comanda a parte de apneia. Nessa parte de apneia existe uma outra associação internacional que é concorrente da CMAS, mas parece que é uma concorrente ainda um pouco mais tímida, né? Mas a CMAS comanda também essa parte de apneia. Ela desenvolve a parte dos aquátlons, que é aquela prova combinada de natação mais corrida. Tem a natação com nadadeiras, que eles chamam, né, que eu estou chamando aqui de natação equipada, mas comanda também caça submarina, mergulho esportivo, hóquei subaquático, orientação subaquática, rugby subaquático e tiro ao alvo subaquático. Vocês sabiam que tinha isso tudo? Pois fiquem sabendo. É para isso que eu fiz essa sequência de vídeos, para a gente abrir, para a gente ter uma visão um pouquinho mais ampla, como as atividades na água podem ser ricas, né? E tem toda essa parte da natação equipada. Veja quanta coisa acontecendo e a gente às vezes não fica sabendo, ou quando fica sabendo de maneira muito fragmentada, aqui e ali, vê um vídeo, acha interessante, parece que é uma coisa só de demonstração, mas não é não. Tem uma confederação mundial por trás disso, já desenvolvendo provas. Para vocês terem uma ideia, eu falei que essa confederação surgiu em 1959. Os primeiros campeonatos mundiais já apareceram em 1976, né? E já foram apresentados nos Jogos Mundiais como esporte tendência em 1981, já vinha isso, e nos Jogos Europeus de 2015. Quer dizer, então veja que esses esportes subaquáticos, vamos dizer assim, ele já vem se desenvolvendo há muitos anos. E tem toda essa estrutura de organização, né? A gente nota, eu não tive tempo de fazer traduções muito elaboradas de textos muito longos, eu acho que nem é o caso aqui, mas a gente vê que foi uma confederação que surgiu com um interesse muito técnico e científico, que é muito bom, né? Para desenvolver materiais e equipamentos de segurança, né, que deem segurança ao nadador para fazer essas atividades subaquáticas, e aí com o tempo derivou para essa parte de esportes subaquáticos, aproveitando as propriedades da água, o empuxo, a resistência, né, aquele ambiente, todas as características do ambiente subaquático para desenvolver modalidades esportivas que sejam interessantes, que promovam uma qualidade de vida, um condicionamento físico para os seus praticantes, ou para eles fazerem essas atividades como atividade fim, ou para usar essas atividades como treinamento para as suas atividades principais, que pode ser mergulho autônomo, pode ser gente envolvida em resgate,
em alguma coisa assim. Então eu percebi um viés técnico e científico muito grande nisso. A própria presidência do Jean-Jacques Cousteau, um nome dentro da oceanografia mundial, um nome absolutamente reconhecido, mostra isso. Então essa é a apresentação, a primeira apresentação que eu queria fazer para vocês, e vou deixar esses 4 links. Assistam ele, porque na sequência nós vamos falar de cada uma dessas modalidades e no final eu vou fazer um vídeo fecho para a gente tratar de por que eu acho interessante que essas modalidades, por que eu acharia interessante que essas modalidades viessem para o Brasil. O Brasil precisaria investir nisso, né? O Brasil com a costa que tem, uma costa que não congela no inverno, uma costa que pode estar fria, né? Lá na região sul o mar pode estar frio, né? Pode estar gelado, né? Mas não congela. Tem países na Europa que o mar congela. Então, um país com a nossa costa, com o tamanho da nossa costa, com o tamanho da nossa plataforma continental, com a potencialidade, nós deveríamos ser uma potência nesse esporte, uma potência nisso, né? O mar é sempre à nossa disposição para fazer isso, além das provas de águas abertas, que, como eu citei na época, para mim foram uma descoberta, né? Eu estou descobrindo essas provas e estou absolutamente fascinado também. Eu sou uma criança, né? Eu fiquei fascinado com isso e andei pesquisando e vamos falar a respeito disso nos próximos vídeos. Tá bom? A gente se vê. Assistam esses vídeos. Não deixem de assistir esses vídeos porque os próximos eu vou deixar mais links de outras provas. Aí a gente vai abrindo o leque, vamos, né, pegando cada modalidade, eu vou deixar vários links de cada modalidade para a gente poder ver. Mas assistam de primeira, assim, esses 4 vídeos aqui para a gente poder continuar conversando a respeito disso. Natação equipada. Tá bom? Se você gostou, deixa um like aqui. Like, inscrição e sininho. As 3 coisas. Comentem, façam comentários. Vocês já ouviram falar nisso? Já viram alguma prova disso pela televisão ou pela internet? Eu não tinha visto pela televisão. Há muito tempo atrás eu tinha ouvido algumas provas no DF Água Branca aqui em São Paulo, Baby Barione de saudosa memória. Para quem é da minha idade aí, Baby Barione, muita coisa aconteceu lá no Baby Barione. Esse centro esportivo ali, ele está na rua Germaine Bouchard, né? Ele está, por enquanto ele está fechado, ele está abandonado, uma triste notícia para nós. Ele está fechado, aguardando verbas para reforma, o mato tomando conta, a ferrugem tomando conta, o pó tomando conta daquilo. É muito triste. Tá bom? Mas fiquem com a gente para a gente falar um pouquinho sobre essa natação equipada. Tchau!